Olá, meu nome é Guilherme do Bristop e esse daqui é o canal História Fora de Foco, em que eu normalmente falo sobre história. E nesse vídeo aqui eu quero voltar para um assunto sobre o qual eu falei bastante aqui no canal, mas trazer aspectos novos, que é a pandemia de gripe espanhola ali de 1918 no Brasil. A gente está no momento em que esse vídeo sai vivendo ainda uma pandemia, não é, de coronavírus, de Covid no mundo inteiro, não à toa é uma pandemia. E uma coisa que a gente não deixa de pensar é quais vão ser as consequências dessa pandemia. Principalmente, muita gente pensa na economia. Então esse vídeo aqui é por isso. Nesse vídeo eu vou mostrar para você quais são as consequências da gripe espanhola de 1918 para a economia do Brasil, para que talvez a gente consiga entender um pouco melhor quais serão as consequências, né, do coronavírus aqui também no Brasil. Para fazer esse vídeo aqui, eu usei um artigo que mede essas consequências ali com vários parâmetros, que é esse aqui que está aparecendo para você na tela, e o link para você ler o artigo, caso você queira, tá aqui na descrição do vídeo. Mas como é um artigo um pouco complicado, com muitos dados, muitas tabelas, eu tentei traduzir ele da forma mais simples possível aqui pra gente e para trazer para você de uma forma acessível. Mas chega de enrolar, bora pro assunto. Primeiro de tudo, na hora de analisar as consequências da gripe espanhola, a gente acaba encontrando um probleminha que é o seguinte: ela acontece no mundo inteiro em 1918. O mesmo ano em que acontece o fim da Primeira Guerra Mundial. E aí a gente já tem um problema que é o que é consequência da Primeira Guerra e o que é consequência dessa pandemia. Fica um pouco difícil ali de entender. Nesse artigo aqui, a gente vai trazer o nosso foco para uma situação bem específica, que é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, nessa época, ela vai ter aqui 5.331 mortes em decorrência, não é, da gripe espanhola, que vão acontecer ali entre outubro e dezembro de 1918. E nessa época, um total de 2/3 da população da cidade de São Paulo foi infectada pela gripe espanhola, dando ali um total de 350 mil pessoas, mais ou menos. Se a gente for pegar um comparativo com o Covid-19, desde o início da pandemia na cidade de São Paulo, a gente vai ter 500 mil infectados e 16 mil mortos. São números bem maiores, porém a gente tem que entender que a população cresceu e tem várias outras coisas que devem ser levadas em conta quando se faz essa comparação. Ela não pode ser feita de forma leviana e justamente por isso eu não vou fazer. Foi só um número aqui para a gente ter um pouco de ideia da proporção. Esse artigo aqui que eu trouxe para vocês, ele vai fazer uma comparação a curto e a longo prazo. E justamente por isso ele vai usar dois censos. O censo ali de 1920 para entender as consequências a curto prazo e o censo de 1940 para entender as consequências a longo prazo. Analisando aqui com isso as consequências demográficas, as consequências econômicas, financeiras, as consequências de saúde que a gente vai ter em decorrência da gripe espanhola. Ah, e só mais uma coisa, eu não vou falar muito sobre a gripe espanhola e a história dela, porque já tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, se você quiser saber mais sobre ela e o que ela foi, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, vou deixar um card aqui em cima para você clicar nesse momento, caso você queira ver. Quando a gente pega, então, a gripe espanhola, eu falei que não ia falar muito sobre ela, mas tenho que falar um pouquinho, uma coisa que a gente tem que levar em consideração para que eu vou falar nesse vídeo é que ela tem uma diferença de outras gripes ou da influenza mais comum, que são as pessoas que ela mata. Enquanto, né, na gripe comum ela acaba matando pessoas de maior idade, a gripe espanhola matava pessoas de menor idade, pessoas ali entre 15 e 40 anos. Então a gente vai ter uma mortalidade num grupo de pessoas que normalmente não morria, ou pelo menos não morria da gripe. Tá, mas agora, quais são essas consequências que a gripe espanhola vai trazer na sociedade? Uma coisa que a gente tem que ter em consideração é pensar o seguinte: muitas vezes as pessoas que tinham a gripe espanhola carregam consequências dela. Não é uma doença da qual você se livra e pronto. Ela acaba aí trazendo uma série de problemas. Por exemplo, quando a gente vai pensar na demografia, ou seja, como a população cresce ou diminui, a gente acaba vendo que houve ali um aumento no número de bebês mortos até a 20ª semana de gestação, sendo que o número deles acabou morrendo em decorrência de doenças respiratórias ali da mãe. Uma outra coisa interessante é a seguinte: acaba se
analisando e vendo que fetos masculinos, ou seja, bebês que seriam meninos se nascessem, eles são mais vulneráveis à gripe espanhola e às consequências dela. O que é bastante interessante porque a gente acaba vendo que boa parte desses fetos que morrem até a 20ª semana são de homens. Ou seja, nessa década de 1920, a gente acaba vendo menos nascimento de homens e mais nascimento de mulheres. Se você viu em algum momento que em determinado momento da história do Brasil passaram a nascer mais mulheres que homens e elas se tornaram maioria, essa é uma das causas disso. Uma outra consequência a curto prazo que a gente acaba vendo é em relação à alfabetização. Mas talvez você esteja pensando, tá, mas o que é alfabetização? Pessoas que sabem ler e escrever ou não, tem a ver com a gripe espanhola. Seguinte, normalmente a alfabetização da população está ligada às questões econômicas. Quanto melhor vai um país economicamente, maior é o número de alfabetizados. A questão é, ali nesse censo de 1920, a gente não vê o impacto na alfabetização daquelas crianças mais novas, que eram muito novas quando a gripe espanhola aconteceu. Mas naquelas, a partir de 15 anos, começa a ter um certo impacto. Isso vai acontecer em outros países onde se analisa as consequências da gripe espanhola. Na Índia, por exemplo, acontece o seguinte: mais homens começam a ser alfabetizados e menos mulheres, menos meninas passam a ser alfabetizadas. Isso vai acontecer pelo seguinte: homens, nessa época, tinham mais chance no mercado de trabalho do que mulheres. Além disso, como um número muito grande de homens ali mais novos acabou morrendo, esses homens meninos eram alfabetizados pensando em tomar esse lugar, essas vagas, que estavam disponíveis devido à morte dessas pessoas. Outra questão que a gente acaba vendo, que é bastante importante, é em relação à agricultura. Quando a gente pega ali nesse censo, a gente vê que já em 1920 tem uma diminuição muito grande na produção de agricultura. Esse artigo ele acaba analisando a produção de café, de milho e de arroz, e as três acabam caindo. Para você ter um pouco de noção, o café cai 21%, o arroz 47% e o milho 25%. É uma queda bastante grande na produção aqui no momento. Os motivos você consegue aqui imaginar. Menos população para consumir, menos pessoas para trabalharem aqui nesse momento na agricultura e, principalmente, com uma queda na economia, menos dinheiro se tem para gastar plantando e para se gastar comprando. Portanto, num curto prazo, poucos anos ali já depois da gripe espanhola, a gente consegue ver que as consequências são bastante graves. Menos pessoas nascendo, mais crianças morrendo, além da economia tendo uma queda bastante grande na agricultura. Mas vamos agora ver o censo de 1940, ali, 22 anos depois da gripe espanhola. Quais será que foram as consequências? Primeiro de tudo, vamos analisar aqui a alfabetização. Porém, para analisar a alfabetização, é preciso ver que outros fatores entram em jogo, como, por exemplo, na década de 1930, São Paulo ganhou muitas escolas e muitos professores. Então isso tem que ser levado em consideração. Esse artigo ele analisa os lugares onde houve mais incidência da gripe espanhola e compara com os lugares onde teve menos incidência, menos pessoas pegaram e morreram da gripe espanhola. E ele acaba vendo que nos lugares onde mais pessoas pegaram e morreram de gripe espanhola, a gente tem um aumento dos homens alfabetizados e uma diminuição das mulheres. O que não acontece tanto nos lugares onde não houve tanta incidência da gripe espanhola ali em 1918. Como eu já falei, essa alfabetização acaba tendo muitos motivos, mas principalmente a gente está falando da sociedade ali de 1930 a 1940, numa época em que homens tinham muito mais lugar e muito mais oportunidades no mercado de trabalho. Então, se você tinha um filho homem e uma filha mulher, valia mais a pena você investir na educação do seu filho homem, que teria resultado com isso. Isso é algo que é extremamente comum em lugares onde o mercado de trabalho é segmentado, ou seja, mulheres não têm lugar no mercado de trabalho, mas homens têm. Como não era o caso do Brasil nessa época. Mas, pensando agora também a longo prazo na questão da saúde, ter pego a gripe espanhola em 1918 trouxe alguma consequência? As causas de morte aumentaram, diminuíram ao longo do tempo? A gente vê que infelizmente sim. Mesmo 22 anos depois da gripe espanhola, o aumento de mortes por causas respiratórias aumentaram bastante nos hospitais ali em São Paulo. Esse aumento foi, na verdade, de 33%, um número bastante significativo, o que mostra que a gripe espanhola e as mortes com ela e, em consequência dela,
não terminaram ali em dezembro de 1918, mas continuaram por um bom tempo. E por fim, em relação à agricultura, 20 anos depois a gente consegue ver que a produtividade está bem menor, o valor gerado por esse setor também cai bastante, e quanto maior é o número de pessoas que morrem de causas respiratórias, menos acaba sendo gerado valor por esse setor. Então, agora que eu analisei tudo isso, que eu mostrei para vocês, resumidamente, os dados e as considerações que esse artigo acaba fazendo, qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega, analisando ali o que aconteceu na gripe espanhola, é que, infelizmente, as consequências de uma pandemia dessa magnitude e que afeta tanto a nossa sociedade acabam sendo extremamente duradouras, chegando a durar até 20 anos depois da pandemia. Como eu comecei esse vídeo aqui falando que a gente pensa nisso para entender as consequências da atual pandemia, é um pouco desanimador terminar esse vídeo assim. Porém, vale sempre a pena ressaltar o seguinte: se quando eu gravei vídeos lá no começo da pandemia, em abril, quando a gente não tinha a menor ideia de como ela seria, ou ainda tinha um pouco da ideia, mas tinha medo de como ela seria, eu acabei falando, e muitos historiadores e pesquisadores falaram que um jeito interessante de entender o que vai acontecer e lidar com ele é olhar para o passado, olhar para o que foi e para o que não foi feito com a gripe espanhola e tentar fazer o contrário, fazer dessa vez o que é certo. Alguns erros foram repetidos, muitos erros foram repetidos, outros não. Mas, pensando as consequências da atual pandemia e pensando em tudo que a gente aprendeu com esse artigo que eu deixei aqui na descrição, caso você queira ler e ver os dados mais detalhadamente, ou com o que está acontecendo com a pandemia, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Então, analisar as consequências de uma pandemia anterior acaba ajudando a gente a enfrentar melhor essas consequências, se preparar para o que está por vir e, principalmente, minimizar os danos dela a curto e a longo prazo. E bem, assim eu termino esse vídeo, menos animador do que eu gostaria, espero que você tenha gostado dele, lembrando sempre que ele foi feito em cima de um artigo e esse artigo está aqui na descrição, caso você queira ler ele melhor. E sempre, como eu digo, todos os acertos são do artigo, qualquer erro que possa ter, eu tomo a culpa para mim, porque é sempre complicado transferir um artigo para um vídeo, e às vezes eu posso ter feito um erro ou outro. E sempre, o vídeo nunca substitui o artigo, ele é muito mais completo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam e continuem se cuidando em meio a essa pandemia que infelizmente ainda não terminou, e de resto, nos vemos no nosso próximo vídeo. Só lembrando, aquele papo de sempre. Não esquece de dar um curtir, de compartilhar o vídeo se você gostou, se inscrever no canal, mas esse tipo de coisa você já está cansado ou cansada de saber. Mas de resto, espero, nos vemos no nosso próximo vídeo aqui no canal. Um abraço.